Boa tarde, pessoal. São cerca de meio-dia e aqui no meu município ainda está caindo muita chuva. Geralmente eu gravo a minha live na varanda ou numa salinha que eu tenho com os livros. Estou arrumando os meus livros. Mas devido à constante chuva muito grande aqui no Espírito Santo, no estado, aqui no município da Serra, também muitas enchentes, eu estou gravando aqui na minha sala. Lá fora está caindo muita água ainda, né? E há mais de uma semana eu quero mandar também um abraço para aquelas pessoas que estão desabrigadas e que Deus possa dar vitória a essas pessoas. Deus possa dar vitória a essas pessoas que estão desabrigadas. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão do governo atual. Por que eu bato tanto nessa tecla? Por que eu bato tanto nessa tecla? Que o governo atual, ele não entende de políticas sociais. Quando você fala de políticas sociais, você tem que ter uma pegada, tem que entender o que a gente fala. Quando eu falo de política social, eu estou falando de coisa diretamente ligada ao povo. Só entende quem é pobre, só entende quem veio da pobreza. Só entende quem tem uma visão de ajudar o pobre. Só entende de política social quem tem essa visão. E por que eu digo que Lula percebeu isso? Lula teve uma percepção quando ele entendeu que o Brasil tinha produtos industrializados que não eram mais preservados. E ele podia investir na China. Quando ele percebeu que havia uma chance de ajudar o pobre, ele deu uma pequena olhada para o pobre. Lula não rompeu totalmente com o capitalismo, mas ele deu uma pequena olhada para o pobre. Uma olhada de um governante para o pobre, gente, isso é fora de série. Quando ele olha para o pobre, em uma pequena olhada de um governo, toda uma nação ela vai receber um impulso social muito grande. Dilma não teve essa visão. Mas nisso Lula foi responsável porque Lula não quis se recandidatar. Lula foi democrático, ele disse, não, eu não posso. Se a Dilma quer ser novamente a candidata a presidente, deixa ela cumprir os 8 anos. Ela tem direito de se reeleger. E aí Lula não voltou, quando o próprio partido dizia, não, você tem que voltar, para dar sequência àquele governo que você começou. Porque o povo está te esperando de volta. E ele não. Como ele é um respeitador das instituições democráticas, porque Lula nunca foi contra a Polícia Federal, Lula nunca foi contra o Exército, Lula nunca foi contra as forças de segurança, ele nunca foi contra nada. Ele simplesmente só deixou Dilma continuar. E foi isso que ele fez. Lula. Dilma fez isso em parte. Quando ela se aliou a Michel Temer, se aliou a Meirelles e outros, a Aécio Neves e outros mais, abraçou todo mundo, porque o PT é um partido que abraça todo mundo. Ele abraça todo mundo. E o Lula abraça todo mundo.
Inspirado em Lula, o PT também abraçou todo mundo. Só que essas mesmas pessoas que foram abraçadas, como Temer, estava preparando, vamos dizer, não foi um golpe porque houve julgamento justo. Mas vamos dizer que fosse um golpe branco, né? Não um golpe armado, mas um golpe branco. Porque a ditadura militar em 1964 foi um golpe militar, armado, contra os possíveis comunistas que nunca se acharam as armas. Se é um golpe militar e não há resistência, como é que vamos combater um grupo de comunistas que nem reage? E não acha armas dele? No outro dia, para justificar o golpe, teria que ter armas. Mas não houve, não se acharam armas. Então, inspirado nesse golpe de 64, que foi um golpe realmente, um golpe militar, que durou 20 anos, Bolsonaro surge. Bolsonaro não tem a visão do pobre. Bolsonaro tem a visão militar, a visão de bem e de mal. A visão do super-herói. Ele quer governar para os super-heróis. E não existe super-herói entre os pobres. Um ou outro pobre consegue vencer na vida. Não são super-herói, ele cresce por si mesmo. Mas a maioria do povo ele precisa de ajuda. Quando Bolsonaro investe no capitalismo financeiro de Guedes, que é um milionário de 13 bilhões, e ele não entende essa pegada de abençoar os pobres, ele comete um grande erro, uma falha, porque ele passa a investir nos ricos e na classe média alta, numa maioria de brancos e de gente orgulhosa, e se esquece dos humildes, daqueles que mais precisam de um plano social. Ele tira direitos, já começa no governo Temer, direitos trabalhistas, direito previdenciário, direitos administrativos, reforma tributária, e aí vai. Tirar educação e saúde, aplicando um golpe na comunidade, na população, como foi aplicado no Chile. E 40 anos depois, Bolsonaro manda um representante dizendo que parabenizando Pinochet. Pinochet foi um ditador terrível. Então Bolsonaro não tem pegada social. Ele é um militar cristalizado no exército. E ele quer agradar o exército. Só que nem o exército vai ficar feliz com ele. Porque o PT não quis derramamento de sangue. O que ele está fazendo é perigoso, porque ele está implantando um governo reacionário que pode fugir ao controle da sua mão e derramar sangue no país. Como está acontecendo lá na Bolívia, com a saída de Morales. Já morreu quase 30 pessoas em confronto. O confronto não acabou. Então Bolsonaro ele não está preocupado com isso. Ele está inspirando reacionários no Brasil, gente que está achando que política é feito com uma arma, com um revólver. E não é. Os casos desses que eu posso citar, o capitão Assunção aqui pegou uma arma, botou para cima, ponto 40, e falou, vai lá e pega o cara que é suspeito de um crime traz aqui que eu dou 10 mil. Quer dizer, ele deixa de ser um capitão para ser um justiceiro. O outro aqui na Serra, o Cabo Porto pega uma ponto 40 e sai exibindo para todo mundo que ele vai fazer um governo também pelo povo, com armas. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Eu quero mostrar um exemplo disso
Por exemplo, eu vou voltar à Bíblia, como eu falei aí para o delegado aí, questionou um post, um link meu. Eu citei o exemplo de José do Egito. Como eu sou um bispo evangélico, o que José fez? José era um escravo, mas ele não era reacionário. Ele era um homem pacífico do bem. Porém, com uma história de formação muito boa, o carinho do seu pai, o amor do seu pai e o ódio dos seus irmãos. E ele traz o quê? Ele vai para o Egito, fica 13 anos na cadeia, e o faraó tem um sonho, e ele revela que vai ter, para resumir, que vai ter um grande período de fome. Primeiro de bonança, e depois o período de fome. O que o faraó fala? Você vai então governar o Egito. E ele diz, nós temos que guardar 30% de tudo que a gente arrecada. Então, ele usou uma coisa que nós chamamos de se aproveitar da industrialização. Ele viu que eles tinham produtos agrícolas que iriam sobrar, então os guardaram, uma espécie de poupança, e se prepararam para os outros anos. Então, o Egito, ele tinha produtos industriais sobrando, é o que nós chamamos de commodities. Ele tinha como negociar com os países internacionais. Porque um país não pode se dar bem se ele não negocia. Se ele não negocia internamente, ou se ele não negocia externamente, ele não tem como continuar. Se o mar está poluído, se os produtos agrícolas estão contaminados e não tem consumidores, nós estamos fadados ao fracasso, porque nós não estamos envolvidos com o sistema internacional e não estamos, ao mesmo tempo, fazendo um tipo de governo que nós chamamos de Fordismo, olhando para os ricos e olhando para os pobres ao mesmo tempo. Foi isso que José fez. José não tinha sede de vingança, tanto que os seus irmãos foram lá. Eles tinham dinheiro, mas não tinham produtos. E ele vendeu para os próprios irmãos, que eram os israelitas que haviam 20 anos passado jogado ele numa cova. Então ele não se preocupou com reacionarismo, ele se preocupou com o povo, com matar a fome do povo. É isso que nós temos que nos preocupar. Eu não estou preocupado em ganhar a eleição, gente. E nem sei se eu vou ser candidato. Porque isso depende do partido. Tem partido que na última hora nem lança o candidato. Isso vai depender do partido. Porque há uma interpretação que é o rico que tem que ser candidato. Pelo contrário, as pessoas das classes sociais mais baixas é que estão mais preparados porque eles entendem o que se passa no social. Quem está lá em cima, milionário, rico como Bolsonaro não entende, de classe média, ele não entende o que o pobre lá embaixo sente. Ele entende sim que ele é um militante reacionário, um militante da arma, mesmo sendo expulso do exército. Ele quer recuperar aquilo que ele perdeu. Bolsonaro foi expulso por problemas mentais, porque ele queria explodir o quartel. Mas aproveitou o gancho, que a maioria dos cadetes o apoiavam, os jovens que não conheciam história. Esse camarada é do nosso lado e tal, e foram com ele. E nisso ele ficou 27 anos na política parlamentar, empurrando com a barriga. Até que chegou a chance. Quando houve uma crise em 2013 do antipetismo só por causa uma falha que Dilma cometeu, e o Lula não estava no poder, aí ele se aproveitou disso.
instigando a população contra a polícia contra a população, e aí nós estamos nisso aí. Temos um governo reacionário que não se preocupa, em primeiro lugar, com o povo, como se ele, sem o povo, pudesse governar. Não foi o que José fez. Eu quero citar mais um exemplo bíblico com relação à economia, porque eu vou me basear na Bíblia. Por exemplo, tem um caso que Davi, depois que ele cometeu um pecado, o profeta foi até ele e contou uma história falando, o homem tinha várias ovelhas, e ele tinha um empregado que tinha uma só. Ele foi lá e pegou a ovelha daquele empregado e serviu para os seus convidados. O que deve acontecer com esse homem, José? O profeta disse, Davi disse, esse homem tem que pagar 5 vezes mais. E o profeta disse, esse homem é você, Davi. Então, quando você pega o que é do povo, tira o salário do povo, tira a previdência do povo, tira a saúde do povo, tira a educação do povo, para dar para o rico, você está cometendo um grande erro. Um grande erro. Que pode custar o seu governo. É o que nós falamos de tiro no pé. Se o Bolsonaro continuar empobrecendo a população, deixando a população pobre, as camadas sociais que gastam, que realmente recebe seu salário e vai gastar no supermercado. Não, com o tempo, os supermercados vão quebrar. As padarias vão quebrar, os salões de beleza vão quebrar, e aí não vai ter mais pequeno, só vai ter o grande. E aí vamos ter uma grande convulsão social. Gente, se prepara para isso, tá? Se você recebe o 13º salário, final do ano, se você tiver até 4 mil, guarda, não gaste, porque do jeito que está indo a recessão, uma recessão brasileira, com o governo de Bolsonaro, em janeiro será pior ainda. Infelizmente. Então, guarda o seu dinheiro, segura o 13º, para quando chegar em janeiro, se você não tiver, você vai ficar 4 meses consumindo R$1.000 todo mês. Você recebeu 4 mil, até 4 mil, seu salário 13º, guarda, para que você fique 4 meses subsistindo, porque tudo indica esse governo ele vai arrochar mais uma recessão. Porque quando não tiver mais um governo, quando não tiver mais uma política externa, econômica externa, vai se começar a carcomir a economia daqui de dentro. É o que já está se fazendo. Como se isso fosse melhorar o país. Não melhora. Porque há um buraco na economia e todo esse dinheiro que se economizar de um lado joga-se nesse buraco e o buraco negro puxa essa economia. Não melhora em nada o pobre. Pelo contrário, haverá uma recessão como houve no Chile. Só não vai haver recessão pior porque não foi implantado o regime de capitalização. E sim o de distribuição. Continua. Mas eles estão tentando tirar a economia, da economia brasileira, o direito à educação e o direito à saúde. Aí, se isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Não vamos ter mais escola pública. E não vamos ter mais posto de saúde. E aí nós vamos para onde? Aonde eu vou se eu quiser fazer um tratamento? Que eu não tenho dinheiro. Então, gente, é muito sério o que está acontecendo. Com um atenuante ainda. É um governo reacionário. Um governo que confia nas armas.
e joga a polícia contra a população. Tenta jogar a população. Essas forças que conviveram pacífica muito tempo estão a ponto de se encontrar. Se isso acontecer, vai acontecer o que está acontecendo na Bolívia e no Chile. Uma população sem alimentação, uma população sem educação, ela se revolta. Ela se revolta. O PT nunca incentivou isso. Tanto que o chamado marxismo cultural, ele é baseado em um ensinamento dogmático da doutrina capitalista, da doutrina socialista, mas sem arma. Isso é marxismo cultural. O PT sempre se recusou a pegar em arma. Você vê que todo o tempo que o PT esteve no poder, ele nunca puxou para fazer violência contra o povo e nem contra as autoridades. É um partido que respeita a democracia. O que Bolsonaro não respeita. Ele já está criando o partido para agregar 12% de reacionários que pensam igual a ele. Que é o que tem na população. Geralmente, em toda a população, tem um fluxo de 12% de pessoas que pensam em resolver as coisas na violência. Mas a maioria da população não pensa isso. Mas 12% pensa dessa forma. Pensa que existe o bem e o mal, que existe a Liga da Justiça e os Vingadores. Não é desse jeito. Mesmo que haja crimes, tem que resolver dentro da lei. E a lei é a justiça, não é a polícia. A polícia é funcionária do cidadão. Ela existe para proteger o cidadão e não para atacar o cidadão. Mas a forma com que Bolsonaro coloca as coisas, ele coloca o bem e o mal. O bem são aqueles que são brancos, de pele branca e de classe social melhor, e os pobres, os negros, os gays, as lésbicas, todo mundo que não concorda com ele, mesmo que já foi um aliado partidário, esse é o inimigo. Se elege um grupo de inimigos e se promove através de fake news. Então, Bolsonaro está cometendo um grande erro que pode ser fatal e perigoso para o Brasil. Fatal e perigoso. Porque nós não temos estrutura para suportar isso. Ele teria que implantar medidas sociais urgentemente. Porque o povo não tem mais para onde correr. Fazendo isso, ele está criando uma bolha dentro da sociedade, jogando um contra os outros. E automaticamente nós vamos chegando a um ponto que a população não vai suportar. Só um grande pacto entre os grupos democráticos que consegue resolver. Mas nesses 10 meses de governo, nós não vemos nenhum esforço dele para fazer isso. Onde é que o prefeito da cidade agora tem que estar aqui no meu município? Na rua, onde o povo está tomando chuva. Onde é que o prefeito de Colatina está? Ele é um exemplo disso. Ele percebeu a pegada, ele percebeu, tem que dar bem-estar a este povo. Salário de lixeiro, mas ele vai para a rua, ele faz mutirão, ele trabalha, bate massa, ele faz com que as pessoas se sintam gente. E aí a cidade toda o ama, independente da sua situação homoafetiva. Ele é querido pela cidade de Colatina. Por quê? Porque ele entendeu, já ganhou prêmio por isso, melhor prefeito. Um cara simples. Ele já aumentou o salário de
de garis, já aumentou o salário dos professores. Ele tira dele para aumentar o do povo. Então é isso que o Bolsonaro não entendeu até agora. Ele está cristalizado numa visão, uma visão reacionária. Isso aconteceu. O que acontece? Ele entrou num partido e deixou essa maldição. Por exemplo, o PSL agora, numa visão reacionária, o coronel tal lá pegou um quadro da consciência negra e quebrou tudo, usando a sua imunidade parlamentar para fazer o que ele quer. Amanhã ele chega e dá um tiro para o alto, porque ele está armado e é reacionário. E se essa moda pega, amanhã nós vamos ter tenente, temos coronéis, tudo lá na política, dando tiro para cima. Como aqui o capitão Assunção quis dar, o Cabo Porto está indo na mesma linha e outros estão querendo ir. Eu não me importo se você é polícia ou não. Você tem que ter a visão de que o povo precisa de você e não da sua arma. O povo precisa de você, não da sua arma. Não de ser reacionário. O povo precisa de pão. O povo precisa de trabalho. Não de gente dando tiro para cima. Tiro nós já temos demais. Foi por isso que o Brasil não aceitou o desarmamento, a aprovação da lei do desarmamento, onde daria posse de arma, ou porte de arma para as pessoas. O Congresso entendeu que não, que isso ia gerar mais violência. Então, gente, é uma pequena opinião. Se prepara, janeiro não gasta nada. Porque o governo Bolsonaro vai fazer mais medidas de um reacionário para agradar os ricos, não para agradar os pobres. E isso vai gerar uma bolha muito grande dentro do nosso país. Infelizmente, ele não está olhando para os pobres. Ele está olhando para o rico, para a classe média. É o que nós chamamos de rentismo e o capitalismo neoliberal. No Fordismo se dá uma olhada para lá e se dá uma olhada rápida para cá. O que Lula fez. Ele olhou, sentiu que dava e com dinheiro da China, dos produtos industrializados, ele investiu. Por que o dólar está caro? Justamente porque os países de fora estão sentindo que isso está acontecendo no Brasil. Estão sentindo, vê que ninguém veio aqui comprar o petróleo da Petrobras, do pré-sal. Não veio Estados Unidos, não veio ninguém. Só veio China aqui. E Bolsonaro dizia que a China era comunista. E foi através da China que ele foi apelar para a China para comprar produtos aqui. E nenhuma parte do mundo veio comprar. Mesmo todo mundo querendo investir na Amazônia. Você vê que os países da Europa, mesmo querendo investir na Amazônia, não vieram aqui comprar, e nem os Estados Unidos não vieram comprar petróleo. E Bolsonaro dizendo que o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Estão querendo o nosso petróleo? Cadê? Cadê os países que veio comprar petróleo? Não vieram. Não vieram. Mas a China veio e comprou lá aqueles estaleiros de pré-sal. Que a China tem muita gente e ainda precisa. Mas se não tivesse a China, tanto no governo passado como nesse, mas só que Lula soube aproveitar isso e aumentar o salário do pobre. Alimentando o pobre, você dá esperança para o pobre. E o pobre parte para cima. E aí o pobre adquire autoestima e
produz, produz, produz e trabalha, e trabalha, e trabalha. Supermercado alavanca, padaria alavanca, todo mundo. Hoje não, hoje nós temos uma população de quase 15 milhões desempregados e uma população de 15 milhões envolvida em bicos, sem carteira assinada, que não te garante nada. E o bico se tornou mais barato. Quem fazia uma faxina por 900, agora tem que fazer por 700. Porque a pessoa vai dizer, ou você faz, ou eu chamo outro. Quer dizer, a pessoa tem que fazer o bico, ganhar menos e produzir a mesma coisa. Por quê? Porque Bolsonaro está tirando do pobre. E o pobre não tem como investir. Cai nos bicos e tem que fazer mais barato ainda. E há um arroxo social na população. Então, gente, político, ele tem que entender que ele é eleito 4 anos para cuidar do povo e não cuidar de rico. Por isso que quem quer entrar na política tem que ter uma visão social. Se ele não tem visão social, é reacionário, a visão só de bem e de mal, ele vai dar um tiro no pé, como diz o outro, e vai acabar levando o país à recessão e vai perder apoio internacional, como está perdendo. Porque não tem visão. Não importa se é o presidente, se é o prefeito, se é o vereador, se é o deputado. Ele não tem visão social. Eu vou explicar isso aqui, outra coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou pequeno, mas eu entendo, todo mundo entende isso. Se você tem sua e você se preocupa só em pegar seu carro e passear, e fazer isso, fazer aquilo, e não dá atenção para sua esposa, para os seus filhos, o que vai acontecer? Você vai perder sua família. Mas tem pessoa que é pobre, mora numa casinha simples, mas ele se preocupa com a família dele. Então, o rico está perdendo a família e o pobre está ali, 20, 30 anos com a mesma família. Porque ele se preocupa com o bem-estar social, ele se preocupa com o bem-estar emocional, o marido da sua esposa, a esposa do seu marido, bem-estar social, bem-estar familiar. Mesmo que ele é pobre, mas você vai ali no barraquinho, eles estão ali juntos. Você não percebeu isso não? E rico andando de carro e já não tem família? Está na segunda, terceira, quarta família? Você não percebeu isso? Não é discriminação, gente. É porque mesmo com dinheiro, ele não está entendendo que ele tem que investir primeiro ali, depois lá. Assim também é a questão social. Se não investe no pobre, investe só no rico, para depois vai envolver no pobre, você vai perder. Então, eu estou falando isso, isso pode até me prejudicar na questão política. Não me importa. Não me importa se isso me prejudicar. Mas se eu um dia for político, eu vou pensar no pobre. Eu vou pensar no projeto social. Por que depois que a pessoa está lá, como um vereador, por exemplo, que nós vamos diminuir nosso salário de 15 para 5? Por que ele não pensa em pegar 10 do salário dele e investir no povo? Só depois, sob pressão, que ele vou abaixar de 15 para 5. Então, gente, vê os vídeos aí. Tem vídeo de Bolsonaro aí que ele está falando que ele não renunciava o salário dele. Ele ganhava 30 e mais 90 mil para os assessores dele. E ele disse que não abria mão. Mas hoje ele quer que o pobre abra mão do que ele já não tem. Quer dizer, ele está cortando
os gastos pelo pobre. Ele está começando pelo lado errado, ele teria que começar pelo rico e pelos políticos milionários. Mas ele está começando justamente pela base da pirâmide, que é o pobre, o mais sofrido, que mais precisa. É nesse que ele está, Renato. É nesse que ele está cortando. Ele está cortando justamente no mais humilde. E aí o humilde vai chorar. Tá entendendo, gente? Só uma pequena explicação. Só uma pequena explicação para você entender o que é o rentismo e o que é o fordismo. O que é um governo popular e um governo reacionário. Na verdade, ele critica o Lula dizendo que Lula é populista. Ele também é populista. Surgiu na onda do populismo, mas com um atenuante. Ele é reacionário e está junto com um capitalista chamado Paulo Guedes, que investe que tem a fortuna de 13 bilhões e não se preocupa com o pobre, só se preocupa com o rico. Aí complica mais. Porque ele vai fazer uma política para agradar rico. Se você for na rua sua, você for aí no pé da sua casa, você vai ver que os pobres estão passando necessidade e os ricos estão andando de carro. Os grandes empresários estão batendo palma com esse governo. E o pobre chorando. Sabe por quê? Você não percebeu ainda? É porque ele está tirando direitos trabalhistas, direitos da Previdência. Você já imaginou, gente? Uma pessoa que vai no pronto-socorro ou no posto de saúde e não tem remédio? Uma pessoa que precisa da escola pública, por exemplo, crianças que vão na escola muitas vezes só para almoçar, mesmo debaixo de chuva. Você já percebeu que mesmo com essa chuvarada toda, as crianças vão para a creche porque precisam de almoço? E como ele mexe exatamente na educação e na saúde, e mexe no salário do trabalhador? Aí não dá. Infelizmente, ele vai cair por isso. Porque não se preocupa com a classe trabalhadora que mais precisa. Infelizmente. Eu não sei que deu para entender pouca coisa, porque eu estou falando apenas um pouquinho sobre isso. Para que você entenda que Bolsonaro ele não entende de política social. Ele entende de política capitalista, do rentismo. Não do fordismo e nem das questões sociais. Fica na paz.